Sejam muito bem-vindos em mais um talk show Por Trás do Jaleco. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores Nutrition All e Protein House, a casa mais proteica do planeta. E hoje a gente está aqui com a fisioterapeuta que atua em UTI há mais de 11 anos, Jéssica Santoro. Muito prazer! Prazer é todo meu. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui para mostrar o trabalho da fisioterapia, que é tão importante, né? Para as pessoas que estão dentro de uma UTI e para as pessoas que buscam também qualidade de vida. Maravilhosa! E quem vai me ajudar aqui a despir o jaleco dessa fisioterapeuta incrível é nada mais, nada menos do que Nath Galgo. Maravilhosa! Que honra, hein? Sim, estou muito honrada de estar aqui com as duas. A gente está muito curiosa para saber sobre o seu trabalho aqui, de verdade. Muito legal, né? Porque ela estava me contando aqui nos bastidores como que funciona ali esse trabalho, né, mais específico da fisioterapia em reabilitação. Então eu quero que você conte um pouquinho pra gente, Jéssica, para as pessoas conseguirem entender um pouco mais sobre esse trabalho que é tão lindo e tão importante, né? Sim, a fisioterapia dentro da UTI a gente trabalha com a reabilitação do paciente, desde o paciente pré-operatório, pós-operatório imediato e na reabilitação dentro do hospital e fora do hospital também, né, que é a continuidade. Então, dentro da UTI, a gente trabalha com pacientes clínicos cardíacos, diabéticos e pacientes clínicos em geral, né. A gente dentro da UTI trabalha com a parte cardiorrespiratória, parte motora também, pacientes que operam, né, que ficam entubados e ficam em ventilação mecânica, a gente trabalha dentro da ventilação mecânica, né, ajustando os parâmetros para tentar extubar esse paciente. Muitas vezes nós não conseguimos, e aí a gente trabalha um pouquinho mais ali com o paciente para tentar extubar. O paciente extubado, né, que fica sem o tubo, isso somos nós da fisioterapia que fazemos, né. Então, depois de extubado, o paciente está bem, já está ali respirando sem os aparelhos, a gente começa a reabilitação. Então, a reabilitação é o quê? Nós tiramos o paciente do leito, fazemos exercícios respiratórios, exercícios motores e a parte aeróbica, que é importante, porque a gente começa a trabalhar um pouco aí a parte cardiovascular, isso já dentro da UTI. Aí a gente continua este trabalho, né, na parte oh meu Deus, desculpa. Não tem problema, não tem problema. Pode pegar desse ponto de partida, inclusive, isso. Vamos lá. A gente continua na enfermaria, né, que o paciente vai estar um pouquinho ali melhor, vai ficar mais ativo e depois a gente continua essa reabilitação dentro do ambulatório, que é super importante continuar, né, porque senão esse paciente ele perde um pouquinho da linha de cuidado e aí ele começa a ter as complicações. E aí depois a gente tem o atendimento domiciliar, né, que eu também continuo fazendo esse atendimento, que aí a gente faz a parte motora também e a parte aeróbica. Caramba! Incrível. E você sempre... Então é uma jornada. É uma jornada, é isso que eu ia falar, uma jornada trabalha mesmo, né? E você sempre quis seguir para essa área especificamente ou não? Como é que surgiu essa paixão na tua vida? Lá em 2008, né, muito tempo atrás, eu queria muito fazer estética, né, aí fiz estética, um ano, e eu vi que a maioria dos professores eram médicos ou eram fisioterapeutas, né, e aí eu acabei gostando porque você estuda muito a parte, né, do corpo humano, e aí eu falei, vou pra fisioterapia, e aí eu fui pra fisioterapia, né. Fiz a fisioterapia, aí no terceiro ano de faculdade é onde a gente tem, né, mesmo onde a gente vai saber que tem as partes específicas, né, esse trabalho, você vê cardiorrespiratório, neuro, pediatria, e eu amei a parte cardiorrespiratória. Saindo de lá eu fui pro INCOR, fiz residência no INCOR, e aí depois entrei num hospital privado, e desde então eu trabalho com cardiologia dentro desse hospital. Né? Eu trabalho desde a UTI até a reabilitação, que é o ambulatório, né? E também continuo com a parte domiciliar, além do consultório, que eu também atendo como terapeuta manual. E me diz uma coisa, qual é a parte mais desafiadora desse trabalho, que realmente é, assim, muito importante, né? Na reabilitação de uma série de pacientes aí, que retomam a vida, né? Sim. E qual que é a parte mais desafiadora disso? Bom, eu acho que é a gente pegar o ponto certo da gente reabilitar esse paciente, não deixar passar. Um exemplo, a gente tem um paciente que está difícil de desmamar, não está conseguindo. Então, assim, eu preciso entrar com um protocolo ali assertivo, porque se eu deixar passar esse momento assertivo, esse paciente pode ser que eu não consiga tirar ele tão cedo dali. Aí ele fica muito mais tempo internado. Muito mais tempo internado. E pode ser tarde demais. Sim, pode ser que eu não consiga tirar esse paciente da UTI. Né? Então, eu preciso saber o momento certo. Um exemplo, o paciente não sai da ventilação mecânica, mas por quê? É força. Ele tá sem urinar.
ele tá com muita secreção, tá com pneumonia. Então, eu preciso saber avaliar esse paciente para eu saber aonde eu vou trabalhar. É a parte da fisio mesmo? Ou é a parte médica que precisa entrar com a medicação, entendeu? Certo. Mas e que tipo de protocolo vocês acabam utilizando para que vocês consigam identificar realmente a tempo qual o ponto principal que vocês precisam trabalhar? Diariamente a gente vê exames laboratoriais de imagem, a gente tem discussões, todo dia a gente faz uma visita multiprofissional com o fisioterapeuta, com o médico, a gente tem a parte da nutrição, a gente também tem a TO, que é o terapeuta ocupacional, que trabalha também com esses pacientes, porque assim, mesmo, né? Dentro da UTI tem muito delírio, né? Os pacientes ficam muito tempo ali dentro com muitas medicações, então tudo isso interfere. Então, a gente discute o caso e vê, olha, o que realmente está acontecendo com esse paciente? Ah, ele está sem força? Então, eu vou treinar a musculatura respiratória, vou tirar esse paciente do ventilador. Poxa, não é isso que está atrapalhando, é alguma parte da nutrição. A nutrição aumenta o aporte calórico, né? É proteína que precisa, não é? A gente até usa algumas medicações para ganho de força, certo. Mas isso é de cada paciente, né? Para a gente conseguir tirar esse paciente da melhor forma possível da UTI. E é muito louco como casa, né? Porque se a gente for entender que esses pacientes que estão numa condição, né, muito debilitada, né? Eles precisam dessa energia, até nessa questão, você às vezes aumenta a caloria e tudo mais da dieta para poder suprir. A maioria desses pacientes, principalmente pessoas que não têm o hábito saudável, né? Que é o que a gente sempre é o que mais aparece. É o que mais aparece. Que não tem, né? E é por isso que acaba sofrendo muito mais. Muito mais. Pessoas geralmente que são obesas, que é muito mais difícil da gente lidar, né? Que são pacientes mais pesados, que se tiverem ventilando mecanicamente vai ser mais difícil, né? Por conta desse sobrepeso. O pulmão é o mesmo, né? Mas a sobrecarga que está em volta é muito maior. Com certeza. Né? É muito mais difícil para realmente acontecer essa ventilação. Os pacientes diabéticos, assim, se não tiver controlado, é muito também difícil, porque pega toda parte, todo o sistema cardiovascular. Desde vasos até o coração, até a parte renal. Então, assim, é muito complicado isso. Geralmente, os pacientes fazem muita revascularização do miocárdio. A gente pega a safena, né? Muita gente fala, eu fiz a safena. Se essa parte da safena não estiver boa, a gente pega uma outra. Mas e se não tiver nenhuma? Então, e como a gente faz o procedimento? Né? Então, o diabético é muito difícil pra gente, até por conta da musculatura. Porque geralmente eles não têm muita musculatura. Não tem muita musculatura. Né? Então, é muito complicado. Pacientes hipertensos, que às vezes têm uma resistência vascular muito grande, né? Ou pacientes cardíacos mesmo, que às vezes tem pacientes que têm isso já desde a infância, né? Tem pacientes que já nascem com um defeito. Então, aí é mais difícil, porque aí não é o estilo de vida, né? Já é um defeito dele mesmo. Ou depois, agora que veio a pandemia, muitas pessoas desenvolveram problemas cardíacos, né? Por conta aí do vírus, também pacientes que tiveram alguma outra complicação que acabou afetando, principalmente a gente trabalha muito pacientes que têm síndrome cardiorrenal ou, né, ou a doença cardíaca que levou o problema renal, ou renal que levou cardíaco. Então, essa parte de tratar, né, de você conseguir prevenir é muito melhor do que a gente tratar. Então, tem muita gente que às vezes não se hidrata bem, não se alimenta bem e não faz atividade física, porque o exercício é o quê? É um remédio. Com certeza. Falo para todos os pacientes. Quando você está contraindo o músculo, você está liberando miocinas. Essas miocinas, elas vão tratar coração, vão tratar a parte até de cabeça, né? Que a gente fala que é a parte neurológica. Então, a gente consegue trabalhar todo o corpo, né? Com essas miocinas. Então, ela é um protetor que a gente precisa trabalhar. Não tem jeito. E de todo esse tempo que você já trabalha, né, com reabilitação, enfim, tem algum caso em específico que te marcou, assim, tanto na questão de você ver realmente essa pessoa reabilitada, ou algum caso que foi muito desafiador pra você, assim? Olha, a gente teve 2 pacientes, mas eu vou contar de um que ele era até um médico nosso do hospital. Ele era um médico? Um médico do hospital, tá? Agora me lembrei. Ele era anestesista lá, né, da casa. Ele tava anestesiando e tal, tava tomando café na sala de cirurgia. E ele parou, ele caiu duro, parou. Nisso, a gente estava preparando, né? Eu não estava na sala, porque eu não trabalho no centro cirúrgico, mas tinha uma sala preparada para fazer a ECMO, né? Que o Paulo Gustavo usou. Sim. Que você vai fazer o trabalho do coração ali. Isso foi Deus que estava lá na hora para poder fazer, porque passaram a ECMO, porque ele não voltava, ele teve uma morte súbita, mas isso foi uma alteração genética que ele tinha. Morte súbita não tem como a gente prever. Não tem, né?
E aí ele ficou com a gente lá, ele ficou com ventilação neuroprotetora, ficou com toda, né, a equipe multi junto, tratando, ele foi estubado e saiu andando. E a gente reabilitou ele. Hoje em dia ele tá trabalhando lá com a gente de novo, novamente. Em quanto tempo? Foram 3 semanas. É mesmo? Ele ficou 2 dias na ECMO, a gente melhorou a parte cardíaca. A gente deixou ele mais tempo sedado por conta da cabeça, né? Pra gente evitar de ter dano e tudo mais. Saiu sem déficit nenhum. É claro que ele já era uma pessoa ativa, então assim, a parte muscular dele era boa. Então assim, ele teve um pouquinho de dificuldade de voltar porque ele ficou muito tempo com muita medicação neurológica, né? E a gente sabe que elas são um pouco tóxicas, então não tem jeito. Mas ele saiu andando e super Mas bem. isso pode ter ajudado a salvar a vida dele. Exatamente. Talvez ele Talvez fosse uma pessoa que não tivesse uma construção de massa muscular mais porque isso dificulta forte. a gente, né? Sim. Porque assim, se você não tem músculo, você não se locomove. Exatamente. Né? Não tem jeito. A gente tem que ter, a gente fala que é uma engrenagem, né? Você tem que ter pulmão, sistema cardiovascular e muscular. Você vai pra frente, depois você volta pra trás. Você leva oxigênio, depois você tira os catabólitos, né? Que é a parte aí tóxica que fica de todo o metabolismo. Então, precisa ter essa engrenagem. Se tem algum faltando, aí tá difícil. Aí você precisa ir pra fisioterapia pra tratar, passar com o médico e ver o que tá acontecendo pra gente tentar melhorar essa parte que não tá funcionando direito, né? E o exercício é pra isso, pra trabalhar todo o corpo, né? Total. Uma dúvida, assim, que pode acontecer, principalmente para quem não tem muita noção, né? Com relação a o quanto hábitos saudáveis podem fazer a diferença. No caso, por exemplo, pacientes que chegam num estado muito debilitado, mas que têm sobrepeso. Então, para quem não sabe, acho que é importante dizer que quando uma pessoa ela fica completamente, né, sedada ou ela fica acamada, ela consome muita energia. Sim. E essa energia, ela vem primeiro da gordura. Sim, sim. Pra depois, não tendo gordura, ela começa a consumir o músculo, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Mas a dúvida é, por que então, nos casos, por exemplo, de uma pessoa com sobrepeso, isso talvez não seria um elemento que salvaria a condição de vida dela? Porque se ela tem mais gordura, supostamente ela tem mais estoque e ela conseguiria prolongar. Essa é uma boa pergunta. Né? É que assim, dentro da UTI, por exemplo, um paciente obeso está sedado. Então, eu não tenho como gastar aquela gordura, certo? Então, como eu gasto a gordura? Não tenho como fazer ele treinar a parte aeróbica. Então, ele não vai queimar aquilo. Então, o que eu vou queimar primeiro? Musculatura. Porque é onde eu tenho de tirar a fonte, certo? Para gerar. E esses pacientes geralmente ficam sedados. A gente gera um estímulo, né, evocado através da eletroestimulação para manter a força, mas geralmente é mais difícil. Porque é um estímulo evocado, a gente consegue manter, mas dependendo das medicações que ele tiver, se ele tiver com um bloqueio neuromuscular, a gente não consegue trabalhar com isso. Então, se ele for obeso, é muito mais difícil até de passar corrente também, porque depende da camada de pele para passar. Entendeu? Então, assim, não é na UTI que a gente vai perder a gordura, não tem como. Então, assim, é muito mais difícil a recuperação por conta disso. Então ele acaba perdendo peso sim, só que ele vai depletando a musculatura. A musculatura mesmo. Porque pra gente perder gordura, todo mundo sabe, você precisa fazer o aeróbico, né? Sim, exatamente. A gente sabe que tem que ser troca gasosa, moderado, né? Moderado e ser um pouco mais longo. Porque a gente usa a fosfocreatina primeiro, ou depois a glicose, e aí depois a gente vai oxidar a gordura no aeróbico. Lá não tem como a gente fazer, se o paciente estiver muito tempo parado. A gente trabalha a parte, né, cardíaca e tudo mais com exercício resistido, aeróbico, mas não é para isso. É para a gente manter a parte cardiovascular ativa, não é pensando em emagrecimento. Né? Na fisioterapia a gente não pensa nisso. É claro que pacientes que estão na reabilitação, a gente consegue isso porque a gente trabalha com a nutrição junto. Sim. Mas esse não é o principal alvo da fisioterapia. Na fisioterapia a gente tenta trazer esse indivíduo de volta para a vida dele. Então por isso que é tão importante, na verdade, não é ter um estoque de gordura, é ter um estoque de musculatura. Sim, porque assim, se você tem um exemplo, quem treina, quem tem uma musculatura boa, você vai entrar na UTI, você vai perder. Porque assim, a gente fica 24 horas parado, a gente já tem uma perda. Isso é inevitável. Igual a gente faz exercício... E é bem significativo, né? Significativo. A gente fala que a gente acaba perdendo lá, não é preciso, mas mais de 10%, né, em alguns dias. É mesmo? Então a gente perde. Você vê que às vezes pacientes que têm uma boa musculatura perdem.
O Kaique Brito, Sim, é um paciente que você olha ele quando ficou ele saiu sedado, ele ficou entubado, então você vê, ele tinha uma massa boa, ele continua com massa, mas ele tá mais magro. Nossa, Então assim, mas a memória muscular que ele tem, ele vai conseguir recuperar melhor, né? Então a gente vai conseguir voltar a isso. Mas um paciente que já é idoso, que não tem muita atividade, né, que acaba não tomando medicação às vezes certo. Então, assim, esse idoso é um paciente que precisa fazer atividade física, porque ele precisa ter uma reserva, até para ele ter funcionalidade. Que vai ao mercado, não consegue carregar uma sacola, com certeza. Não consegue, às vezes, brincar com o neto, né, não consegue fazer as atividades de vida diária. Muitos idosos não conseguem nem levantar a mão, a cabeça para lavar, né, a cabeça. E até então, a postura mesmo, né? Vai perdendo a massa muscular. Perde a massa muscular. Vai diminuindo mesmo de tamanho, porque não vai conseguindo se manter de pé, né? Porque, assim, não é nem só a massa muscular muito problema do idoso, também a massa óssea. A massa que a gente óssea, sabe que a gente perde. Então, assim, todo exercício de impacto, né, que a gente gera impacto, a gente consegue melhorar a parte óssea também. Então a gente precisa melhorar os dois para evitar, um exemplo de um idoso ter uma queda e fraturar um fêmur, que aí ele vai ficar muito mais tempo acamado, muito mais perca de massa muscular e óssea. Então esse paciente, ele pode ser que demore muito mais tempo de voltar, ou talvez nem volte, né, dependendo da idade. É verdade. Entendeu? Então, maravilhosa, é né? um trabalho aí. Olha, a gente ainda tem muita coisa aqui para falar com essa profissional incrível, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente tá de volta. Cuidar bem de mim e estar saudável é um hábito que começa logo cedo. O meu dia só começa depois de um bom café da manhã e um Morning All para fortalecer a imunidade, regular a função intestinal para começar o dia com o pé direito. Não posso me esquecer de me manter ativa e saudável, e praticar exercícios físicos é fundamental. O Power All é o suplemento que une os ativos mais eficazes e potentes para me ajudar a alcançar a máxima performance nos treinos intensos. E o dia está só começando. Antes mesmo de chegar no trabalho, já sei que vou precisar dar o melhor de mim. E o NeuroAll me ajuda a ter mais foco e concentração para eu entregar todas as minhas tarefas e estar sempre atenta nas reuniões. Quando a noite chega, é o momento de relaxar e me preparar para o dia seguinte. Com Relax All, eu melhoro a qualidade do meu sono, regulo o estresse e a ansiedade e muitos outros benefícios para ter uma noite muito mais tranquila. Com a Nutrition All o tempo todo ao meu lado, fica muito mais fácil dar conta de tudo. Protein House, a casa mais proteica do planeta. Na Protein House você encontra diversas variedades de suplementos e vitaminas. Agora no ABC Paulista, situada na cidade de Santo André, no bairro Valparaíso, na Avenida Atlântica, número 304. Preços de atacado, com grande variedade de produtos. Estamos de volta com o nosso talk show Por Trás do Jaleco, aqui despindo, né, o jaleco da Jéssica, que ela tá contando tudo pra gente sobre reabilitação e fisioterapia. Só que agora a gente vai querer entender um pouquinho mais sobre, né, sobre a sua vida. A gente vai entrar um pouco mais na questão mais pessoal, enfim. Você falou pra mim que você tem uma clínica também. Sim, tem uma Eu quero clínica. entender um pouquinho como que você faz pra você se dividir em tudo isso, né? Porque como É um que pouco você tá complicado. dando conta de tudo isso, de trabalhar na UTI, de ter uma clínica e contar um pouquinho de tudo o que tem ali, né? O que tem na sua clínica, Sim, quais são sim. as outras vertentes dentro da fisioterapia que você trabalha. Sim. Bom, a gente abriu a clínica, né? Eu abri com o meu noivo, né? Ele é nutricionista, ele é personal e eu trabalho com a parte de físio. A Então gente lá já abriu- tem tudo. Já tem tudo, já é o Tem. tratamento, né, global do paciente. Eu comecei nessa parte de terapia manual, que é o que eu trabalho, né, na clínica, né, mais forte, e atendimento domiciliar, que é a parte mais de reabilitação cardíaca e tudo mais, porque aí preciso de um espaço maior para fazer isso. Mas lá a gente trabalha com liberação miofascial e com a reestruturação postural, que é o quê? A gente avalia a postura,
trata, né, essa parte miofascial para a gente tentar manter uma postura adequada, e depois eu faço a orientação de alguns exercícios para a gente conseguir manter o que a gente ganhou na terapia manual, né? Porque pensa que quando a gente trabalha a parte miofascial, a gente está trabalhando a parte muscular que fica mais abaixo e a face. A face, ela é como se fosse uma roupa, né? Tem a musculatura e tem uma roupa. Se ela está muito apertada, eu vou alterar todo o gesto motor que ela está ali, né, segurando. Então, se eu conseguir deixar essa roupa mais maleável, então eu vou conseguir ter um movimento melhor. Então, vai ser mais harmônico, né? Porque a face, ela tem o quê? A gente tem fibras elásticas, colágenas e tem o ácido hialurônico que fica ali no meio. Se eu não tenho muita hidratação ou se eu tenho uma postura muito rígida, aquilo não vai ter muito movimento, a gente vai deixar aquela face mais dura. É como se fosse aquela pelezinha de frango. Sim, sabe? é como se fosse um gel. Se não lubrificasse. Se a gente não ter um movimento harmônico, não tiver... Porque assim, o movimento também gera um cisalhamento ali, a gente consegue liberar. Mas se eu tenho uma postura mais rígida, um exemplo, eu fico muito no celular, assim, a minha face... Pessoas, mundo tá assim, né? A minha face, ela tende o quê? Vamos pensar que ela mantém o corpo contra a gravidade. Dependendo da forma que eu ficar, ela vai ficar. Ela é como se fosse uma tangerina, ela tem várias... Entendi. E ela vai enrijecendo? Ela vai enrijecendo. Entendi. Então, assim, se ela fica rígida, um exemplo, meu ombro tá rígido, a face. Para eu fazer um movimento harmônico, eu não consigo. Então, aí pode ser que eu tenha um desvio abaixo ou acima. Então, assim, não é que necessariamente vai ser isso. A gente precisa avaliar o posto que o paciente trabalha, qual é a rotina dele, como ele dorme, né? Se ele usa salto, se ele não usa. Então, eu preciso saber a rotina dele pra gente trabalhar em cima daquilo. Um exemplo, o paciente tem dor no ombro, tá? Mas é por conta de alteração de uma musculatura intrínseca, uma dor que você tem porque você já tem uma lesão, porque você não treina, porque é sobrepeso. O que está acontecendo para a gente conseguir melhorar? Aí a gente consegue trabalhar multiprofissional dependendo do que for. Incrível. Uma dúvida que eu tenho, ouvindo tanta experiência, tanto conhecimento, porque eu já conheci médicos, enfim, fisioterapeutas e por aí vai, que tem um vasto conhecimento, uma bagagem, uma experiência surreal, só que não fazem a vida, a própria cobaia, né? Sim. Não fazem. O que eu acho que, como você disse que seu noivo, ele é meio pacote completo, né? Você junto com ele, eu acho que facilita. Mas eu ia perguntar justamente isso. Se mesmo com tanta evidência, né? De todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem e daquilo que você aplica e daquilo que você entende dos pacientes, isso realmente te transformou no sentido de tipo, cara, eu vou trabalhar o máximo com a minha saúde, com a minha vida e com meus bons hábitos, para que eu nunca passe por metade dos perrengues que eu vejo meus pacientes passar. Ou não, ou às vezes isso falha. Como que é isso? Não, assim, é claro que você não tem momentos que você come alguma coisa ou outra, mas a gente tenta manter sempre a dieta, tanto que em 2020 eu competi, né? Você competi em 2020? Sim, eu competi. Quero saber sobre isso daqui a pouco. Competi, nós competimos no mesmo ano, eu competi em março. Você e seu namorado? Isso, eu competi em março, ele competiu em abril. Então, foi bem próximo ali. Foi uma baita de uma experiência, saber, né, como funciona e tudo mais, levar o corpo ao extremo, mas a gente só fez mesmo para saber como era. Mas a gente treina todos os dias. Eu procuro, às vezes, numa janela ou outra, como a gente tem um consultório, tem uma academia na esquina, então entre o atendimento outro, quando eu saio do hospital. Então, eu tento manter, porque, assim, uma alimentação mais saudável na semana, comer um pouquinho fora, mais controlado, porque a gente sabe que o consumo excessivo, né, de açúcar pode levar a uma diabetes tipo 2. Então, assim, como você quer envelhecer? Você quer estar com 70 anos ativo, ainda indo fazer uma caminhada no parque ou indo à academia, carregando seus netos, ou você quer estar numa cama de hospital, né, que é muito o que acontece. Então, não é isso que eu quero. Tanto que eu levo minha mãe, minha irmã, todo mundo pra academia junto, todo mundo tá saudável, né? Então, o exercício... Levar a sério, ver a importância disso. Exatamente. Né? E hoje em dia, o que eu vejo é aumentar muito o perfil de mulheres cardiopatas, né? Muitas mulheres estão infartando hoje em dia, porque não controla a parte hormonal, né, ginecológica, um estrogênio lá em cima. Muitas fumam, muitas têm sobrepeso. Então, tudo isso altera, né? Então, aí o que acontece?
infarta, não sabe que tá infartando, porque geralmente o infarto na mulher ele é mais silencioso, às vezes é uma dor de estômago, é um incômodo, não é tão evidente como no homem, né? Que geralmente é uma dor irradiada pelo braço esquerdo e tudo mais. Então, essas mulheres geralmente chegam pra gente numa situação muito mais grave e o risco de óbito é muito maior, né? Em mulheres do que em homens. A prevalência é maior no homem, mas a mulher tem mais risco, né? De vir a óbito, né? De falecer. Então, a mulherada tem que se cuidar um pouquinho mais, porque... assim, tudo pra gente tudo pra mulher é mais um pouco difícil. mais dificultoso. Nada que seja novidade. Então, mas tá muito relacionado a essa questão da parte hormonal, principalmente, sim, né? muito. Então, assim, por exemplo, conversando com uma paciente minha, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a questão da testosterona, por exemplo. Uma testosterona que estava realmente muito baixa e é indicação para reposição. Só que, né, não, né? Enfim, ela já passava com a ginecologista há algum tempo. E a própria ginecologista disse que não era interessante fazer reposição hormonal. Sim, infelizmente ainda tem. Vejo que essa parte tem muito ainda mito, né? Muitos preconceitos, muitos preconceitos ainda essa parte. Né? Então, em relação às reposições, então acho que a gente precisa realmente falar mais sobre isso, né? E olha só, pra você ver como que influencia. Sim, principalmente essas mulheres na menopausa. Exatamente. A maioria é na menopausa. Então muitos médicos falam, olha, infelizmente você precisa se acostumar, é assim mesmo que você precisa viver, né? E ainda bem que tá vindo uma gama de médicos que estão mais mais abertos, né, para esse tipo de assunto. E a gente conseguir levantar essa bandeira é muito importante. Sim, né? Eu acho que é muito importante, porque tem muitas mulheres que às vezes nem sabem que precisam fazer a reposição. Total. Né? Nem sabem, e aí vão vivendo, nunca às vezes. fizeram os exames hormonais, gente. Tem muitas mulheres que nunca nem fizeram. Às vezes acha que é só fazer os exames ginecológicos de rotina e não vê essa parte, né? Então é uma parte muito importante também para você pensar em cuidado para a prevenção de doenças cardiovasculares, que é uma das doenças que mais matam no mundo todo, né? Acima do câncer. Então, assim, é uma preocupação mundial que a gente tem que ter, né? Porque, assim, você vê que é muitas pessoas que operam. Assim, tanto que na UTI que eu trabalho, a gente tem 5, 6, 7, 8 operações por dia. Isso no mês é gigantesco. 8 operações por dia. E dessas 8 operações, quantos são mulheres? Uma média? Você consegue? Assim, a prevalência é em homens, mas a gente consegue, ter 6 homens para 4 mulheres. É mesmo. Mas se você jogar isso numa planilha, é alto. E são mulheres mais jovens, de 45, 50 anos. E o infarto é em mulheres mais novas, às vezes de 38, 40, que são tabagistas também, porque o tabagismo também é um risco. Fica um alerta, hein? Então, assim, não controlar a parte, né, da menopausa, se tiver, ou a parte mesmo hormonal, ser tabagista, ser diabética, não ter controle da pressão. Então, tudo isso você vai gerando... O estresse também, né? O estresse contínuo, né? Tanto que a gente tem alguns infartos, né? Algumas síndromes que são do estresse. Isso acontece. Às vezes é um falso infarto, vamos dizer assim, por conta do estresse. Então, a nossa vida hoje em dia é mais corrida, a gente é estressada, a gente não cuida da saúde, a gente não faz atividade física, não se alimenta bem. Então, assim, será que a nossa geração chega nos 70? Pois é. Por isso que a gente tá aqui, sempre aqui no nosso Por Trás do Jaleco, trazendo pessoas maravilhosas, profissionais incríveis, que esclarecem muito sobre essa questão, né, da saúde, do bem-estar. E a gente vai estar sempre aqui trazendo cada vez mais profissionais que possam trazer essas informações para você que está em casa. Jéssica, muito obrigada pela sua presença, muito esclarecedora, uma profissional incrível. Obrigada. Dá um recadinho aí para o nosso público. Primeiramente, queria agradecer a vocês pelo convite, né, por eu estar aqui representando a fisioterapia e poder passar para vocês a importância, né, do profissional de fisioterapia. Bom, e a gente tem o consultório em Santo André, né, a gente trabalha com toda essa equipe multiprofissional. A gente fica na Avenida Atlântica 960. E para você que passar lá e que estiver vendo a gente aí, a gente vai dar uma condição especial para você começar o tratamento com a gente e mudar de vida. Olha! Maravilhosa! Nath Galgos! Cara, eu tô tão feliz, de verdade. Obrigada, já, porque é uma pauta muito importante que tem que ser falada, como a própria Gra falou. Esse assunto ele tem que ser
muito mais, né, disseminado, assim. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu que pela agradeço, presença. Foi uma honra, de verdade. E uma honra estar aqui junto com a minha companheira. Sempre, né? Sempre. Maravilhoso, gente. E muito obrigada a você que tá aqui com a gente, assistiu essa pauta tão importante. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores Nutrition All e Protein House, a casa mais proteica do planeta. Até a próxima. Tchau, tchau.